atingiu o núcleo, na fundação, nas raízes dessa nação. E o que ele quer usar para destruir vem de várias maneiras, e a primeira é a família. A família nos Estados Unidos da América, que é a fundação desta república, a força desta república, o poder desta nação, está sofrendo um ataque como nunca sofreu na história desse país antes. Parecendo o Brasil, né? Isso aí foi, ele pregou em 1984, essa mensagem. Parece até que é uma mensagem muito atual e moderna para nós que estamos vivendo hoje no Brasil. Bom, Brasil, vamos despertar pregadores, ministros, você que prega o evangelho, você que tem oportunidade, fale a verdade. Olha o que está acontecendo com a família no Brasil. A República Americana foi fundada com bases na família. A nossa base é família. Olha o que estão fazendo com a base de qualquer sociedade, família. Em 1917, quando o bolchevique, debaixo do Lenin, tomou o poder sobre a Rússia, interessante é que só haviam 4.000 comunistas na época. Mas foram capazes, através da força bruta, dominar, porque a corrupção interna estava estabelecida na Rússia. Mas através da força bruta conseguiram dominar o maior país que existe na face da terra. Horas antes dos bolcheviques tomarem o poder e o comunismo se tornar o Deus ali, a igreja do Estado da Rússia estava discutindo sobre qual seria a cor das suas vestes e se deveriam receber um aumento no seu salário ou não. Várias horas depois, os sacerdotes da igreja estatal da Rússia estavam mortos. Nossa. E não fazia mais diferença qual era a cor das suas vestes, porque estava manchada com seu sangue. A igreja na América está fazendo a mesma coisa hoje. E quando o senhor Lenin chegou no poder, ele derrubou a unidade familiar, a família nuclear, o marido, a esposa, os filhos, o marido como cabeça da casa. A esposa, a mãe que fornecia um lar para as crianças que olhavam para sua mãe e para o seu pai como exemplos. Ele acabou com isso, ele castigou isso. E chegou muito perto de destruir a União Soviética. O divórcio se tornou mais fácil do que pagar uma multa de trânsito. Sexo fácil e livre era a ordem na União Soviética no final da sua adolescência, quando o comunismo entrou no poder. A família era classificada como uma ferramenta capitalista que não tinha lugar na estrutura soviética. Mas o caos se instalou, a nação foi quase totalmente destruída. Ele veio e se despedaçou simplesmente porque a estrutura familiar, a unidade familiar é o alicerce de qualquer país, mesmo ele sendo comunista. Verdade. Quando Stalin chegou ao poder, um dos ditadores mais assassinos, sádicos, mais cruéis que já viveu, ele reinstituiu a estrutura familiar na Rússia. Então ele transformou a família em algo sagrado. Ele fez o divórcio algo impossível de se obter. Fez isso através de um decreto, de uma lei. O marido, a esposa, os filhos, mais uma vez se tornaram o tecido, o tendão, o músculo das repúblicas socialistas soviéticas, simplesmente porque tinham aprendido a lição da maneira mais difícil, de que sem a estrutura familiar, uma nação simplesmente despedaça. E foi ordenado por Deus, os comunistas acreditando ou não, está ordenado nesse livro a família. E ainda assim, a família na América está se desfazendo, está sofrendo mais ataque hoje do que nunca. Olha, Milhões de mulheres hoje abandonaram totalmente os votos de casamento e estão até morando juntos e tal. A sua grande maioria já não traz mais filhos ao mundo. Olham para os votos de casamento como algo mais que um pedaço de papel. Mas eu quero te avisar, tudo que consideramos sagrado é um pedaço de papel.
A Declaração de Direitos Humanos é um pedaço de papel. A Constituição dos Estados Unidos é um pedaço de papel. Uma nota de $100 é um pedaço de papel. E esta Bíblia é um pedaço de papel. Multidão. O tremendo ataque pela ERA, chamada de Emenda de Direitos Iguais, os movimentos feministas nesta nação. E a menos que Deus venha transformar essa situação, eles realmente vão conseguir passar essas leis. É um ataque direto contra a estrutura familiar. Se eles sabem disso ou não, eles desejam, estão propelindo, isso é proposto por Satanás, que quer que eles ignorem a palavra de Deus. No livro de Gênesis, Deus disse a Eva, Ele disse, o seu desejo vai ser para o seu marido e ele te dominará. Mas isso não vai bem hoje em dia com as mulheres liberais. Isso é algo até meio chauvinista, não é mesmo? Mas a minha autoridade é boa. A minha fonte é impecável. Deus disse àquela linda mulher no jardim do Éden, seu desejo vai ser para o teu marido e ele te dominará. Mas a mulher moderna diz que nenhum homem me governa. E chegam até mesmo a dizer e tentam apagar o gênero masculino de Deus. Qual é o nome feminino que vocês querem dar para Deus? Mas quando Jesus orou, Ele não disse minha pessoa celestial. Ele disse Pai celestial. Temos que voltar aos padrões bíblicos. Escuta que se você quiser a RA perfeita, se você quiser os direitos humanos que você quer, ignorando a palavra do Todo-Poderoso Deus, vá para a União Soviética. Eles têm direitos iguais naquele lugar. A mulher é liberada lá. Ela está liberta. Ela pode estourar a rocha com um martelo, assim como seus contemporâneos homens. Ouviu bem? Ela pode cavar valas como um homem. Ela tem essa liberdade, entendeu? Talvez eu seja antiquado, talvez meu prazo de validade tenha vencido, mas eu gosto de ver uma mulher que se parece com uma mulher e age como uma mulher e ter as belas graças que Deus te deu no início como uma mulher. Você não precisa de ser aperfeiçoada. Você é feita na imagem do Todo-Poderoso Deus e Ele te criou da maneira certa e Ele não pode melhorar nada do que Ele já fez. Rapaz, que bacana. Vou marcar isso aí, gente. Senhora, remover as palavras homem ou mulher das portas dos banheiros não é o seu problema. Como? Olha aí, Brasil. Tirando a sujeira do seu coração é seu problema. E é o problema da humanidade, é o problema de toda a humanidade. Se você rebaixar este livro e correr na direção oposta do que está escrito aqui, você vai reunir os resultados de sua desobediência, que não vai ser a libertação, mas será a escravidão, que não vai ser desenvolvimento, mas será humilhação. O lar está sob ataque. O negócio da música hoje é um ataque direto contra o lar. E é uma declaração estranha, mas é verdadeira. É verdade. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Esse negócio da música rock, do punk, a nova onda. Você liga o seu aparelho de televisão, você liga o seu aparelho de TV a cabo e você vê esta representação bestial, estranha, que nasceu na boca do inferno. É dali que veio isso. Curiosamente, agora na União Soviética, agora na Rússia comunista, cheia de ateu, sem Deus, o senhor Cherenkov apertou o cerco contra a onda de punk rock que está sobre a Rússia, afirmando que vai desmoralizar o tecido familiar e deve ser parada. E aqui dessa terra, da terra do valente, da casa do livre, esta terra, uma nação sob Deus, esta terra com a Bíblia como sua constituição, nossa maior importação hoje é a pornografia e rock and roll, sujeira que está enchendo nação após nação com nosso pecado e com nossa podridão. Punk, rock, a música é um espírito de rebelião. É um espírito de rebelião que ele se rebela contra Deus, que se rebela contra a autoridade, que se rebela contra o governo, que se rebela principalmente contra os pais, que faz de tudo para esmagar o lar, que se esforça para dizer que Deus não existe. Deus disse para obedecer os seus pais, para que você tenha longos dias na terra. Se você se rebelar, ele diz que você vai ser cortado. Mas essa nova música, Satanás sutilmente vem empurrando isso. Joseph Stalin sabia do que ele estava falando quando ele disse que somente uma geração corrompe um país, e esta geração é o alvo. Hoje à noite esse lugar está cheio de louvores. O Espírito de Deus enche essa arena. Milhares e milhares de pessoas se reuniram. Mas em apenas alguns dias, nesta plataforma aqui, uma música de rock das piores do mundo estavam aqui e vão continuar vindo até aqui. E a fumaça de maconha vai ser tão espessa que você dá até para cortar com uma faca. E milhares de jovens vão estar tomados pelo diabo e vão ser tomados pelos poderes das trevas. Aonde? Nos Estados Unidos da América. O sistema escolar dessa nação, o sistema escolar público, desde o pré-primário até as universidades mais famosas aqui, destruídos pelo humanismo secular, está literalmente atacando o lar, a estrutura familiar nesse país. Como é que é? Brasil puro, sem né? Deus, sem céu, sem inferno, com ética situacional, a chamada nova moralidade. A história é antiga. A podridão que em conjunto vem sobre essa nação não é nada de novo. Derrubou a Grécia, que deu ao mundo Sócrates e Aristóteles e Platão. Verdade. Derrubou o poderoso Império Romano. Deixa eu te dar os sintomas que derrubaram esses leviatãs poderosos do passado. Quando a podridão veio sobre essa nação também para destruir o lar, a família. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os homens deixaram de levar suas famílias à adoração. Desenvolvimento espiritual e moral se tornaram secundários. Sua visão de Deus se tornou mais materialista, mecânica e naturalista. É um retrato perfeito desse país hoje em dia. Em segundo lugar, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os homens egoisticamente negligenciaram o cuidado das suas esposas e dos seus filhos para perseguir a riqueza material, poder político e militar e desenvolvimento cultural. Valores materiais. O materialismo dialético começou a dominar o pensamento do homem e ele começou a se exaltar como pessoa. Número 4. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, o papel das mulheres em casa e com as crianças perderam o valor e status. Observe.
Mulheres que estão sendo negligenciadas, seus papéis desvalorizados, se revoltaram para ter acesso à riqueza material e também à liberdade para o sexo fora do casamento. As mulheres começaram a ter relações sexuais, desconsideravam ter filhos e a ênfase então se tornou o sexo por prazer. Leis que regulavam o casamento facilitou o divórcio. Está acontecendo de novo nesse país. Próximo. Maridos e mulheres competiram entre si por dinheiro, a liderança em casa e o carinho dos seus filhos. Muitos casamentos terminaram em separação e divórcio na Roma Antiga e na Grécia. Muitas crianças não eram desejadas, abortadas, abandonadas, molestadas e indisciplinadas. As crianças mais indisciplinadas tornaram-se as que tinham mais uma pressão social e não queriam mais ter filhos. A destruição da família na antiga Grécia e Roma produziu anarquia. Isso está acontecendo de novo. Depois, o individualismo começou a crescer e se espalhar em meio à sociedade, fragmentando em grupos cada vez menores de lealdade. A nação então se enfraqueceu com o conflito interno que diminuiu a taxa de natalidade e produziu uma população mais velha que tinha menos capacidade de se defender e menos vontade de se defender, fazendo com que a Grécia e a Roma ficassem mais vulneráveis aos seus inimigos. Verdade. Estamos chegando perto de alcançar um crescimento populacional nesse país de 0. Próximo. A descrença em Deus se tornou mais completa e a autoridade parental diminuiu. Princípios éticos e morais desapareceram, afetando a economia e o governo. Olhe isso. Você quer saber por que esses problemas econômicos existem? É o resultado direto da podridão moral dessa nação. Assim, por fraqueza interna e fragmentação, as sociedades se desfizeram. Não havia uma forma de salvá-los, exceto por um ditador que surgiu de dentro ou invadia de fora. É o que estamos passando nesse país hoje. Essa cadeia de eventos começou por homens que se afastaram de Deus para buscar a riqueza material, e cada passo sucessivo ocorreu automaticamente como dominós, uma queda após a outra, fazendo com que o outro caísse e depois o outro. E a Grécia caiu. E a poderosa Roma caiu. Grécia e Roma. E a América está caindo hoje à noite. Eita. Em segundo lugar, só lembrando aqui para vocês que isso foi falado em 1984, quase 40 anos atrás. O reflexo dos Estados Unidos com o Brasil, com o que está acontecendo hoje no Brasil, e desse sermão pregado por Jimmy, exatamente 40 anos atrás. Olha o alerta que ele já trazia a respeito desse assunto. Não é só a família que está sofrendo um grande ataque nesta nação, mas nosso povo, até mesmo nossos políticos, nossos líderes governamentais, nossa inteligência, os intelectuais. Parece que falta uma compreensão do que o comunismo monolítico realmente é. Eles parecem não saber. Ouvimos eles falando do comunismo, mas para ser franco e honesto com você, a maioria das pessoas na América não sabem ou entendem quão ruim isso é. Não sabem. Ninguém se atreve a gritar traição. Gary Allen definiu o comunismo como uma unidade internacional conspiratória para obter poder e colocar na mão de homens para usar qualquer meio para fazer com que o objetivo desejado venha a acontecer, ou seja, a conquista global. 3 coisas têm que ser feitas pelo comunista para que isso aconteça e realizar seu plano. Em primeiro lugar, a eliminação de todo direito à propriedade privada. Número 2, a dissolução da unidade familiar, como já falamos aqui. E em terceiro lugar, a destruição e eliminação de Deus e da religião teísta. Em 1945, o general Patton recebeu uma ordem do presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Roosevelt,
para deter seu avanço. Foi o que ele fez por várias semanas nas margens do rio Elba, na Alemanha. A máquina de guerra mais poderosa que o mundo já viu até aquela época, em um certo impasse contra o general Chaffetz. E aquilo parou. Por 150 milhas, os tanques de batalha e os canhões autopropulsados e o exército de combate mais poderoso na face da terra, parados, enquanto a União Soviética rolava pela Europa Ocidental e em seguida, dias depois, em Berlim, e toda a Europa Oriental, Hungria, Romênia, Bulgária, Lituânia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Alemanha Oriental, caíram diante do mundo comunista. Em 1951, Douglas MacArthur, talvez o general mais capaz que esse país já produziu, exigiu que lhe fosse dado o poder de levar a luta até os comunistas chineses, mas foi negado a capacidade de fazer isso, chamando a Coreia um pouco mais de uma ação policial. Ele esteve diante do Congresso e fez a famosa declaração: não há substituto para a vitória. O comunismo não foi vencido, foi apenas contido. E então veio o Vietnã. Se Patton não tivesse sido parado, não haveria uma Coreia do Norte, Coreia do Sul. Se MacArthur não tivesse sido parado, não haveria um Vietnã. Mas 64 garotos americanos morreram no Vietnã. 3 bilhões de dólares da Casa do Tesouro foi desperdiçado, e quem pagou por ele foi você. Uma nação foi destruída por causa do conflito. Mais uma vez, meninos americanos foram lutar com as mãos amarradas nas costas, sabendo que não podiam vencer. E hoje tentar apagar essa mancha sobre nosso passado, a única guerra que a América nunca venceu, nós trazemos um garoto de volta daquele solo do Vietnã, aquele solo manchado no passado há muito tempo atrás, e chamamos ele de soldado desconhecido, enrolado em uma bandeira, Vietnã. E hoje nós não paramos lá na América Central, note que está chegando cada vez mais perto. Nossos políticos e a maioria do público americano diz: quem está aí para aqueles bananas republicanos? Quem está preocupado com Nicarágua, ou El Salvador, ou Honduras, ou a República do Panamá, ou a Costa Rica, ou a Guatemala? O dinheiro que um estado, Michigan, deve ser maior do que toda a América Central, então para que se preocupar com eles? Hoje o presidente deseja fazer algo para tentar acabar com a insurgência comunista no Nicarágua, mas o Congresso está cruzando os braços e diz não. Olha aí. O pequeno país do El Salvador está vendo sangue ser derramado em tudo que é canto, esperando numa fila para votar. Hoje em dia nós não nos preocupamos com isso aqui nos Estados Unidos mais. Hoje é a América Central, amanhã vai ser o México. Escuta aqui, os comunistas não se importam com a América Central, estão querendo entrar nos Estados Unidos da América. Enquanto essa bandeira americana estiver voando, eles não podem continuar na sua totalidade seu plano de conquistar o mundo. Vamos olhar para esses homens hoje que governam 1/4 da terra. Vamos olhar para essa filosofia ou ideologia que, se é que podemos chamar disso, essa religião demonizada do inferno que nasceu no sangue, existe através do sangue, e o sangue está derramando dela hoje. O Lenin disse:
A única forma do comunismo sobreviver é através da força. Mate todo mundo que estiver no seu caminho. Nossa. E o homem que seguiu a ele, Joseph Stalin, fez isso mesmo. Eles estimam que mais de 30 milhões de russos foram assassinados por Joseph Stalin, porque eles não queriam o comunismo totalitarista. Veja bem, nossos líderes nos dizem que podemos negociar com esse povo. Podemos nos assentar em uma mesa de conferência, de alguma forma, chegar a termos absurdo, né? e chegar a acordo com esse povo. Nessa noite eu não estou falando do povo da União Soviética. A maioria deles sairiam correndo dali se eles tivessem a oportunidade de fazer isso, mas estão presos ali por causa de uma arma que está apontada para eles. Eles não têm liberdades. Mas quando você fala a respeito de se assentar e negociar com esses homens, você está falando de homens que fazem com que os vilões se pareçam mocinhos. Olha. Mas a América não entende isso. Khrushchev, amigo do Stalin, Brezhnev, eu estou falando de marginais, perversos. Brezhnev era responsável pela exploração das fazendas na União Soviética e mais de 5 milhões de russos morreram na sua mão. Andropov era o chefe da KGB na época, o assassinato incorporado do mundo. Cherenkov segue os mesmos passos. Por quê? Eles estão fazendo as incursões que estão fazendo. Porque nós, os educadores, eles não pensam que o comunismo é muito ruim. Os políticos, eles não pensam que o comunismo é ruim. Nossa mídia de notícias, se essa nação não se opor, o sangue sendo derramado aqui nessa nação pode ser colocado nas portas da mídia dos Estados Unidos. O que podemos fazer para pará-lo? Alguns defendem destruir todas as nossas armas, jogar os aviões no mar, afundar todos os barcos, jogar as bombas fora e cumprimentar os soldados soviéticos quando entrarem nas fronteiras com rosas nas mãos. Chamam isso melhor vermelho do que morto. Eu não sei sobre essa laia na sociedade americana, mas de onde eu vim e de onde eu venho, ainda temos alguns homens com sangue vermelho nas veias que ainda amam este país suficiente para morrer por ela se necessário. O que podemos fazer? O que pode ser feito contra esse terrível comunismo que está sobre o mundo apontando para os Estados Unidos da América? Eu vou te falar o que vamos fazer. Quando eles derrubaram um avião de passageiros que matou mais de 200 pessoas a sangue frio, quando começam a invadir em país após país, começam a assassinar pessoas e lançar outros em campos prisioneiros e trazer o inferno para a terra, o que vamos fazer? Eu vou te falar o que vamos fazer. Primeiramente, neste país, podemos voltar com a oração para as escolas. Esse é o início. Dizer aos nossos filhos e nossas filhas que existe um Deus, dizer ao nosso sistema educacional existe um Deus, e aos políticos que não querem isso, joga esses patifes para fora. Uou! Ainda existem alguns homens nessa nação e algumas mulheres nessa nação que acreditam em uma nação sob Deus, que acredita que esse país acredita em Deus. Maravilha. Coloque em cargos públicos. Coloque-os em cargos públicos. Em seguida, voltar com os 10 mandamentos para a escola. Uou. Uma cidadezinha, alguns Muito dias bom. atrás, arrancaram aquilo da parede da escola pública e os empresários da cidade falaram: nós vamos comprar, vamos pagar por isso.
E disseram: não, não podem fazer isso, é misturar a igreja e o Estado. Esse não é o problema, não estão tentando separar a igreja e o Estado, estão tentando separar Deus e o Estado. Esse é o problema. Os empresários disseram assim: então vamos pagar pela parede inteira. Não, não vamos deixar isso acontecer não. Então fizeram outra coisa, compraram várias camisas e colocaram nas meninas e nos meninos que tinham os 10 mandamentos na frente e atrás. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos vencer isso se tentarmos. Podemos vencer isso e vamos nos levantar como americanos. Podemos vencer esse terrível mal que está vindo sobre nossa nação. Vamos nos levantar como homens de verdade e vamos voltar ao Deus dos nossos pais e orar para que venha um avivamento do Espírito Santo como antigamente. Essa terra pode voltar a ser a terra do valente, a casa do livre. O que podemos fazer? Depois temos que tirar as Nações Unidas daqui. Jogue fora. Não queremos isso aqui não. Manda embora e tira os Estados Unidos das Nações Unidas também. Já estou cansado do dinheiro do meu imposto e o dinheiro do seu imposto, que trabalho pesado para receber, pagando para espiões soviéticos entrarem nessa nação. E alguém falou: isso não é o evangelho, você está se envolvendo na política. Se eles dominarem aqui, você vai considerar política, porque isso é o evangelho, isso é o evangelho. Liberdade é o evangelho, liberdade é o evangelho, democracia é o evangelho. A gente falar o que vamos fazer. Podemos remover todos os nossos diplomatas da União Soviética e enviar todos os russos embora desse país. E eu quero te falar outra coisa. Eu não fiquei nem um pouco triste quando aquele Estado ditador não quis vir para as Olimpíadas. Eu tenho só uma palavra, e eu não digo para os atletas, porque Deus os abençoe, mas é para você. Ainda bem que você não veio, ainda bem que você ficou por aí. Nós não precisamos de você nesse país, nós não gostamos de nada que se pareça com você aqui, e não queremos nada como você aqui nos Estados Unidos da América. Uou! Nem aqui no Brasil. Sim, podemos tomar uma atitude. Pare todas as negociações com eles. Como você vai negociar com criminosos? Como você vai negociar com mentirosos? Como você vai negociar com ladrões e bandidos e assassinos? Como é que a pessoa vai negociar com um mentiroso, com um criminoso? Você não sabe quanto da sua propriedade ele vai roubar ou quantos seus filhos vai matar. Em seguida, podemos fazer outra coisa. Não vamos vender nenhuma coisa para a União Soviética. Não venda nenhum grão de trigo para eles. Não venda nenhum palito de fósforo. Não venda nenhum cadastro de tênis. Não vende nada. E também não compre nada deles. Nós não precisamos do seu lixo vulgar. Depois... Só lembrando a vocês que essa mensagem ela foi falada em 1984, tá? Parece que foi ontem, parece que não existe passado. Nos deu um congresso, meu Deus, nos deu um senado, ó Senhor, me deu um presidente que bloqueie os pontos de Cuba para travar essa terrível drenagem de comunismo aqui no nosso quintal, a 90 milhas da costa da Flórida. Põe um cordão de isolamento naquilo. Temos algo a fazer, vamos nos negar a negociar com os terroristas da guerrilha, da América Central ou qualquer outro país. Tem outra coisa que podemos fazer. Se alguém tivesse coragem suficiente em Washington para dizer para aquele bando de bandidos da Nicarágua que vocês têm 24 horas para sair daí. Temos outra coisa que podemos fazer. Informar esses mestres comunistas na União Soviética que
que a ONU tem a intenção de ser a nação mais forte sobre a face da terra, qualquer hora, qualquer lugar e de qualquer jeito. Alguém disse, eu não sei se isso ia funcionar. Funcionaria sim. Como é que você sabe? Nós nunca tentamos. Nós tentamos apaziguamento, empréstimos, presentes definitivos, subvenções, animal de estimação. E por último, não é bom porque eu estou acabando? Satanás está atacando essa nação através da estrutura familiar e se esforçando para trazer o comunismo a partir do lado de dentro e de fora. E aqui de dentro ele usa o humanismo secular, porque o resultado final do humanismo secular é o comunismo. E é isso que nossos educadores e nossos políticos e nossos intelectuais, alguns deles, muitos deles estão tentando fazer. E por último, a condição de nossas igrejas nessa nação. Deus nos ajude. A maioria das igrejas, não todas, graças a Deus, mas a maioria das igrejas nos Estados Unidos não podem explicar para você como ser salvo se você perguntasse o pregador e todo o conselho de diáconos ou quem quer que seja que está naquela igreja como entregar o coração para Jesus. Eles não conseguem te falar como. Eles não saberiam. A maioria das igrejas dos Estados Unidos não acreditam mais na Bíblia, não acreditam na palavra de Deus. O pregador por detrás dos púlpitos, usando tons suaves em suas pregações e dando relatórios de livros. Eles não creem na Bíblia. Igreja após igreja, pregadores por detrás dos púlpitos que não acreditam na divindade de Cristo, com tons amorosos, dizem aos seguidores das suas igrejas que ele era um bom homem e ele era uma figura histórica e que ele fez grandes coisas, mas ele era um pouco louco e seus seguidores eram, de alguma forma, estavam enganados a respeito dele ser Deus, e enquanto ele era um bom homem. Você é mentiroso! Ele era Deus, ele é Deus. Ele era Deus, Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Que multidão linda. Que multidão. Pregador, se você não acredita, sai do púlpito. Tira sua coleirinha, pegue isso que você considera de livro, deixe isso de lado e admita como homem que você não acredita mais nisso e vai embora. E coloque alguém aí que acredite em Deus, alguém que chora diante de Deus, por aqueles que estão perdidos e o coração dele está batendo por almas. E deixe ele subir então no púlpito e dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu quero te falar uma coisa, amigo. Essa nação aqui, se Deus tiver misericórdia, não vai ser por causa das nossas grandes universidades. Não vai ser por causa dos nossos professores que estão por detrás daquelas mesas falando para os nossos jovens. Não vai ser por causa da nossa GMP ou nossa comunidade científica. Eu admiro o presidente tentar construir uma arma que vai ser alojada a 9 trilhões de milhas no espaço, mas essa não é a resposta, senhor presidente. Isso não vai salvar a América. O que vai salvar a América são pregadores pegando fogo por Deus e pessoas voltando para a igreja e encontrando os altares na frente e se ajoelhando, e até que lágrimas comecem a rolar seu rosto abaixo e grandes rupturas venham aparecer no seu coração. Ao pé do Calvário, a América tem que voltar mais uma vez. Esse livro aqui é que traz a salvação. Mesma e a coisa única para o Brasil. salvação, eu disse a única salvação para os Estados Unidos da América.
Eu fico cheio desses pregadores covardes que não têm coragem de dizer a verdade que estão por aí. Eu também. Estou cansado disso. Deus nos ajude. Alguém disse, você prega terrivelmente. Bem, então eu acho que eu estou tendo que compensar para a maioria que não fala nada. Verdade. Aqui no Brasil também. Eles dizem que precisamos de mais pregadores. Não precisamos de mais pregadores. Precisamos que alguns pregadores estejam cheios do Espírito Santo. É verdade. Cheios do Espírito Santo. Capacitados pelo Espírito Santo. Precisamos de pregadores que não estejam à venda. Precisamos de pregadores que não estejam com medo. Precisamos de pregadores que vão pregar assim diz o Senhor. Yes! Muito bom, Eu creio que Deus vai levantar alguns. Eu creio que Deus vai levantar alguns. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu também. Eu creio que Deus tem alguns escondidos em algum lugar. Algum João Batista eu vestido de pelo de camelo e comendo gafanhoto selvagem que comeu. Vai sair do meio do deserto cheio do poder do Espírito Santo, pregando o evangelho como nenhum homem já pregou. Eu creio que Deus tem alguns guardados. Aleluia! 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 Ele disse, se levantando o inimigo como inundação, sensacional. Eu levantarei um padrão contra ele. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Lembrando que é de 1984 essa mensagem. Quase 40 anos atrás. Tá bom? A mídia não vai gostar dele. A maioria desses bajuladores patéticos, esse povo que se considera religioso, eles também não vão gostar dele. Time é sensacional. Mas ele está por vir, glória a Deus. Outro dia eu recebi essa carta. Diz, querido irmão Swagger, depois de ler a sua edição de novembro na revista do Evangelista sobre aborto, senti que tinha que escrever. Você mencionou que esse país tem tão pouca consideração pela vida que o aborto é legalmente aceito e o próximo passo será a eutanásia. É verdade. E depois de assistir o noticiário no mês passado com o caso do bebê Jane Doe e ver a reação do público e a reação dos meus colegas onde trabalho, tenho que confessar que eu fico até com sangue frio. Veja bem, irmão Swagger, com 18 anos de idade, eu dei à luz a nosso primeiro filho. Era um menininho, mas ele nasceu com a espinha bífida. Fizeram 4 grandes operações nele nos primeiros 3 anos, e foi difícil, mas ele era nosso e o amávamos. Este menino foi abençoado com uma mente brilhante, ele tinha um coração cheio de amor. Quando ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, ele me acordou uma manhã e disse, mãe, eu fui para o céu ontem à noite e vi Jesus. E eu caminhei e conversei com ele. Veja bem, eu não podia andar.
E depois daquilo, ela disse: ele se transformou, sempre estava assistindo o seu programa e você era o herói dele. Deus sabe, eu nunca posso ser. Talvez Jesus, através desse pregador indigno, possa aparecer, eu sei disso. E ela disse: em 1976, ele foi para o céu. E eu escrevi e disse para você e pedi sua oração. Começamos a ir à igreja, tanto eu quanto meu marido fomos salvos. Veja bem, irmão Swagger, através deste ônus da sociedade, através do nosso filho que nasceu doente, encontramos Jesus. Eu posso dizer honestamente, ela disse, honestamente eu posso dizer que se eu soubesse na época que eu sei agora de toda a mágoa e a tristeza que passei, passaria por tudo de novo. Veja bem, ela diz, essa criança especial nos deu tanta coisa. E se eu tivesse tido um aborto por causa de uma criança deficiente, eu teria perdido muita coisa boa na minha vida. Nunca vou ser capaz de compreender os pais que se recusam a cuidar da criança ou dar uma chance dela viver. Fiz uma promessa naquele dia de abril, olhei para o meu filho pela última vez e disse: eu vou te ver de novo, em uma terra onde não vai haver hospitais, cadeiras de rodas ou pernas aleijadas. América, volte para Deus. Volte para a bancada do velho enlutado. Volte para aquelas reuniões antigamente do Espírito Santo, aqueles antigos avivamentos batistas. Volte para aqueles derramares pentecostais. Volte para o Deus de nossos pais. Abaixe sua cabeça, por favor. De cabeça baixa e olho fechado, Pai Celestial, somos um povo necessitado, estamos falidos espiritualmente, nos desviamos. Nós não sabemos que caminho seguir, não sabemos que caminho tomar, o que temos é apenas uma fundação que está desmoronando. Nossa bandeira está esfarrapada, Senhor, manchada de sangue, mas ainda está no alto. Nos leve para casa, nos dê outra oportunidade, mantenha a porta aberta mais um pouco, venha buscar aquela ovelha perdida, por favor. Toque nossos líderes, nosso presidente, nosso Congresso, nosso Senado, nossos governadores e prefeitos, nossos professores, educadores, pregadores. Ajuda eles a saber que dinheiro não é Deus, que nossa nação está perdendo sua forma, que devemos voltar, temos de voltar. E pedimos em nome de Jesus, nesse ginásio aqui agora, milhares de vocês aqui, o Espírito de Deus está se movendo em seu coração. Eu não te conheço, nunca tive a oportunidade de ir até sua casa, mas Deus teve, e Ele te conhece. Que comece aqui nessa noite, marido rebelde, que é mulherengo, deixa as amantes de lado, o adultério, a infidelidade, esse não é o caminho. Filho e filha, a falta de amor pode ser recompensado em Jesus. Senhora, sua resposta é a cruz de Jesus Cristo. Quantos neste coliseu podem dizer: pregador, não estou vivendo bem, estou no caminho errado, estou aqui andando rápido demais em direção da destruição, e eu não sei como sair daqui ou o que fazer. Preciso de Deus.
Você pode orar por mim. Eu não estou pedindo nenhuma promessa, não estou pedindo que você faça uma promessa ou um voto. Só estou pedindo para que você levante a mão. Com isso você está dizendo: eu preciso de oração, de algo em meu coração e de Jesus. Levante sua mão. Estou vendo outra mão aqui, outra ali, outra ali. Estou vendo aqui na parte de cima. Levante a mão bem alto. Muito obrigado. Nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos? Ore por mim, irmão Suega. Estou vendo lá em cima também, os jovens e os velhos também. Levante as mãos, por favor. Muito obrigado. Continue levantando as mãos. Estou vendo lá atrás. Enquanto a luz brilha no seu coração, eu não posso ver o seu rosto, mas eu posso ver a sua mão, e Deus está te vendo. Continue levantando, continue levantando, continue levantando. Até lá em cima, aqui dos lados, nas arquibancadas, continue levantando. Obrigado. Ore por mim. Eu preciso de oração. Preciso de oração. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todos de pé, por favor. Quero pedir para cada cristão cheio do Espírito Santo neste lugar, para crer em Deus comigo. Eu preciso de suas orações, da sua fé, eu preciso da sua dedicação. E existem milhares aqui nessa noite que sabem como falar com Deus, tocar a Deus pelo desviado. Fale com Deus sobre o pecador, fale com Deus sobre o filho ou filha rebelde, por esse esposo, essa esposa, amigo, e por essa nação. E agora eu quero aqueles que levantaram as mãos que venham. Você não está vindo para o Jimmy Swaggart, você está vindo para Jesus Cristo. Eu quero que mães tragam filhos desviados, pais tragam filhas desviadas, maridos tragam esposas desviadas, esposas tragam maridos desviados, pais tragam seus filhos desviados, amigos tragam seus vizinhos desviados. Venham enquanto eles cantam agora. Pelos descidos para voltarem para Jesus Cristo. Você nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu quero que vocês pela televisão escutem com atenção, por favor, os próximos instantes. Eu quero que todos vocês aqui prestem muita atenção no que vou dizer. Aquilo que vai acontecer com você hoje, se você crer, não é algo novo. Já começou há muito tempo atrás, e um preço tremendo foi pago por isso. Porque Deus te amou tanto e me amou tanto. Ele tem algo melhor para você do que uma vida destruída, cheia de promessas não cumpridas, de sonhos que deram errado e se transformaram em pesadelos. Ele tem algo melhor para você do que um lar desfeito, uma vida distorcida e o inferno eterno. Ele disse: eu vou embora para preparar um lugar para você, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E ele disse: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E ele disse: venha, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse: venha e beba gratuitamente da água da vida. Isso é para você. Eu vou fazer a oração do arrependimento. E vou pedir que você repita comigo, e você pela televisão, se você está no Japão, ou Austrália, ou as Filipinas, América Central, América do Sul, na Europa, África ou Ásia, onde quer que seja. Eu quero que você creia em Deus, e um milagre chamado redenção vai acontecer no seu coração. Abaixe sua cabeça, feche os olhos, por favor, e vamos orar. Diga em voz alta e creia com tudo que você tem. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu venho a Ti em nome. Sinto muito pela minha vida, Sinto muito toda pela desobediência, minha vida, a desobediência e os pecados que e cometi. os pecados que cometi. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. Purifica-me. Purifica-me. Lava-me com o Teu sangue. Lava-me com o Teu
de toda injustiça. de toda injustiça. Me transforme em um novo homem. Me transforme em um novo Me transforme em homem. uma nova mulher. Me Me transforme em uma nova pessoa. Só o Senhor pode fazer isso. Ó, De acordo com tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca com a minha boca eu confesso eu confesso que Jesus é Filho que de Jesus é Deus. Filho de Deus. Com o meu coração eu acredito Eu que acredito. Deus ressuscitou Jesus Deus ressuscitou dos Jesus mortos. dos mortos. E Ele vive. E ele vive. E o mesmo poder E o mesmo que o poder ressuscitou dentre os mortos me transforma. lindo, papai. E eu neném. aceito Jesus Cristo Oh, como meu Salvador. lindo poder. Viverei Isso. por Ele, Viverei por ele. vou servi-lo, Vou servi-lo. vou dar o meu melhor. Vou dar o meu Eu melhor. creio, Creio. nesse instante, Nesse a palavra instante, dele diz a palavra que eu dele estou diz, salvo. Eu estou salvo. Aleluia! Muito bom. Bom, meus alunos queridos, acabamos de assistir essa mensagem poderosa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e